Oi, turma, do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 6, o socorro prossegue. Demos-nos conta nesse instante de que todos aqueles acontecimentos não eram resultado de um simples acaso, mas da assistência de um espírito nobre que a amava. Curiosamente, ele apresentou-se-nos explicando que se tratava do antigo soldado francês, que a desencaminhara por ocasião da conquista da Ibéria pelas tropas napoleônicas. Reconheceu mais tarde, quando a velhice lhe concedeu compreensão profunda em torno da existência, os males que lhe houvera feito, porquanto, após usá-la por um bom período, ao retornar à pátria, abandonou-a, sem a menor compaixão, fascinado agora pelo regresso ao lar, onde viria a construir a família. A sua lembrança, porém, fixou-se-lhe na mente e na emoção pelo restante da existência física. Envelhecido e dominado pela culpa, procurou remediar o mal que fizera pelo bem que poderia fazer, sendo que, no além, operou-se a sua transformação radical, pois que a encontrou em situação penosa, em região de infelicidade, de onde não a conseguiu resgatar. Ambos retornaram à Terra nesse período em situação diferente, e ele conseguiu conhecer o Espiritismo após a desencarnação de Kardec, o que ocorreu na cidade de Tours, onde renascera novamente na França, às margens dos rios Loire e Cher, e conviveu com o apóstolo Leon Denis, havendo participado de inúmeras reuniões com o emérito escritor nascido na aldeia de Fougue, nas vizinhanças de Tours, e desencarnado naquela cidade de Honoré de Balzac. Significativamente transformado, retornando à pátria espiritual no século XX, procurou reabilitar-se de atos indignos anteriormente praticados com a consciência desperta para o bem, esculpindo o dever de reerguer aquela a quem excruciara e se tornara responsável pela desdita da própria família. Chamara-se, durante a última existência, Filipe, mantendo-se discreto e tentando sob todos os meios possíveis auxiliar a antiga vítima, procurando detê-la da rampa, do erro e dos compromissos infelizes. Participava da equipe que trabalhava na Sociedade Espírita Amor e Caridade. E tomando conhecimento das atividades que seriam desenvolvidas no período em que ali nos encontraríamos, solicitou a ajuda e orientação do nosso mentor, o que culminou nos socorros que vinham sendo aplicados em favor da enferma espiritual. Simpático e consciente das próprias responsabilidades, Filipe passou a participar da nossa equipe no que concernia a assistência à jovem Martina. Reflexionando em silêncio, procuramos entender os divinos desígnios, que sempre encontram recursos valiosos para a solução de todas as problemáticas geradas pela ignorância e pela imprevidência humana. Não me havia ocorrido antes a ideia de quem estaria sendo responsável pelos mecanismos socorristas da jovem equivocada, de um para outro momento resolver adentrar-se na instituição por cuja porta passara indiferente várias vezes antes. Ajustava-se agora a complexidade da ação a um programa cuidadosamente elaborado que tinha por meta a libertação. Retornando à sala mediúnica, acompanhamos outras comunicações espirituais atormentadas, sempre aprendendo as técnicas da compaixão e da misericórdia que ali eram aplicadas, em detrimento dos debates inúteis, recheados de palavras pomposas e vazias que não atendiam aos dramas e aos apelos dos sofredores. A terapia espírita oferece aos desencarnados em desespero A terapia espírita oferecida aos desencarnados em desespero difere de tudo quanto se aplica aos enfermos encarnados. A situação de ambos é muito diversa, pois que todos os seus padecimentos estão impressos num perispírito que registra as ações e os seus efeitos, necessitando de vibrações generosas de amor e de caridade para serem diluídas mediante novas fixações emocionais. As palavras, naturalmente, auxiliam no departamento das aflições, no entanto, com mais eficiência, quando carregadas de compaixão e de entendimento fraternal,
sem reprimendas nem imposições pretensiosas de quem deseja doutrinar, convencer, modificar, o trabalho de socorro e não de domínio das mentes e dos sentimentos dos enfermos espirituais. Quando, porém, apresentam-se espíritos discutidores e recalcitrantes, nesse caso, ademais do sentimento de piedade em relação à sua ignorância, deve-se evitar as discussões infrutíferas que prejudicam a execução de trabalho, roubando o tempo da ação caritativa para os debates vazios da vaidade humana. Impedir-se, pois, essas tentativas de convencimento, encerrando a comunicação, deixando que os espíritos superiores encarreguem-se de os atender após o choque anímico resultante da comunicação, que é uma das finalidades básicas do recurso terapêutico. Do recurso terapêutico. Eita! Nesse choque anímico, o espírito transfere ao médium pesada carga de fluidos deletérios que o dominam e infelicitam, enquanto se renovam por aqueles exteriorizados pelo sensitivo, beneficiando-se de imediato. E por que o médium pode eliminar essas energias enfermizas com facilidade por meio da sudorese e de outros mecanismos orgânicos? Em face da sua condição de paz e de equilíbrio emocional, o simples fato de ocorrer uma incorporação, mesmo que sem os esclarecimentos, às vezes tornam-se necessários, senão indispensáveis. O visitante desencarnado já consegue assimilar significativa cota de energia saudável. No confronto com obsessores perversos e conscientes dos males que executam, ainda aí o objetivo é socorrê-los sem censurar, nem criticar, No confronto com obsessores perversos e conscientes dos males que executam, ainda aí o objetivo é socorrê-los sem censurar nem criar conflitos mais profundos nos desditosos perseguidores. Jesus é sempre um modelo em todas as situações. Atendendo aos obsessos, compadecia-se dos seus perseguidores e, ao expulsá-los dos pacientes, contava com a ajuda dos seus cooperadores espirituais, que se encarregavam de esclarecê-los. À sua época e nas circunstâncias em que se apresentavam as obsessões, o ato curativo teria que ser imediato e sem delongas, de modo a demonstrar àquela geração inculta, em torno dos quesitos espirituais, o poder de que ele se encontrava investido, diferindo, portanto, dos providenciais mecanismos utilizáveis na atualidade nos santuários mediúnicos edificados pelo Espiritismo. O formoso trabalho de iluminação encaminhou-se para a etapa final, quando haviam sido atendidos diversos casos de obsessão e de ignorância espiritual. Chegada a fase terminal, o nobre Hermano proferiu a prece de encerramento utilizando-se da inspiração que transmitiu ao Marcelo, na condição de dirigente do trabalho. E ainda na penumbra da sala, os membros sorveram pequena dose de água fluidificada, afastando-se para outro cômodo, preservando o silêncio. Nós outros permanecemos movimentando-nos, com os demais trabalhadores auxiliando nas providências de remoção daqueles que foram atendidos e deveriam ser conduzidos à comunidade espiritual, enquanto outros que não puderam ser atendidos eram encaminhados para enfermarias na própria instituição. Tudo, porém, num clima de ordem e de respeito, como devem ser todas as atividades de natureza espiritual. Igualmente, a sala foi asepsiada, com aparelhagem especial, diluindo os fluidos mais pesados que aderiram às paredes e ao teto, ou que permaneceram na psicosfera, de modo que as futuras atividades não viessem a experimentar a contaminação doentia. Vibrações de harmonia pairavam no ar, tangidas em harpas delicadas por mãos invisíveis. Dr. Bezerra elucidou-nos que procurássemos renovar as nossas energias em contato com a natureza e em festa de estrelas ou mediante a oração, até o momento quando logo depois seria realizada uma atividade especialmente dedicada a Martina, que seria trazida em desdobramento parcial pelo sono fisiológico àquele reduto de amor.
Sem qualquer dúvida, o Espiritismo veio à Terra com a missão de restaurar a pulcra doutrina de Jesus. Despido da indumentária das superstições e cultos externos que vestiram os mistérios ou doutrinas do conhecimento originadas na Índia ancestral, passando pelo Egito e os seus santuários encarregados das iniciações, fascinando os gregos e sintetizados em Orfeu e Homero, na música e na poesia, alcançando a culminância em Pitágoras, Sócrates e Platão. Foi Jesus quem melhor sintetizou sabedoria universal no hino incomparável do amor. Corrompido pelas paixões que lhe predominavam no cerne do ser, o homem de então se encontrava impossibilitado de compreender a excelência do seu ensinamento, profanando os seus conteúdos e adulterando-os. No momento quando a ciência rompeu o véu da ignorância e facultou melhor entendimento da vida e dos seus milagres, os ensinamentos profundos retornaram pela voz dos espíritos, os legítimos cancioneiros da imortalidade repetindo as antiquíssimas lições em torno da realidade do ser, além do vaso carnal, das reencarnações, dos esforços que devem ser empreendidos a fim de libertar-se da túnica pesada da ilusão que o retém dos patamares inferiores da evolução. Ali, na singeleza daquele templo de amor, podíamos constatar a grandeza do amor de Deus, pelas suas criaturas a todas facultando em sanchas de crescimento moral e de felicidade. Nenhum protecionismo, esquecimento, nenhum de quem quer que seja. Os mais miseráveis, às vezes detestados, são credores de carinho e de oportunidade, e os mais bem aquinhoados também se encontram dentro dos mesmos critérios das leis de merecimento que proporcionam os mecanismos hábeis para a evolução. O relógio de parede da sociedade assinalava 1h30 da madrugada, quando nos reunimos na sala mediúnica, onde já encontravam em desdobramento parcial do sono a respeitável senhora Celestina, o irmão Marcelo, reduzido grupo de cooperadores assistidos pelo devotado irmão, acompanhado pelos membros da nossa equipe. Nesse momento, Felipe adentrou-se, conduzindo carinhosamente Martina. Assumindo os lugares correspondentes à mesa, os membros do trabalho mediúnico, a paciente foi colocada em cadeira confortável próximo ao dirigente da reunião. Dr. Bezerra cercou-se da jovem, portadora de muita beleza física, e despertou-a suavemente. Ao ver-se no recinto estranho, observou os espíritos presentes e interrogou: "Penso que me encontro no país dos sonhos, não é verdade?" "De certo modo, minha filha", respondeu o generoso guia. "Entretanto, você se encontra no país da realidade, onde todos nascemos, vivemos, viajamos a terra em aprendizagem e para onde retornamos." Ela sorriu, algo desajeitada, e deixou-se penetrar pelas vibrações ambientais. Embora a vinculação perispiritual da mãezinha em processo de reencarnação, a senhora foi conduzida até a filha, que estremeceu e desejou afastar-se, sendo impedida pelo irmão Pititinga, que lhe falou suavemente para que fique tranquila. "É um fantasma, porque minha mãe já morreu." "Exatamente", afirmou o amigo espiritual. "Ela está de volta para recuperar-se. E todo o mal que me fez, eu a detesto, agora que compreendo o abismo no qual fui atirada por ela e seus conselhos de beleza e de sedução." A senhora encontra-se visivelmente comovida, chorando com equilíbrio e recebendo a resposta agressiva do desespero da filha. Ela reconhece o erro cometido, prosseguiu ele, e deseja repará-lo. Direito que é concedido a todos, conforme está acontecendo com você mesma, que hoje recebeu grandes benefícios dos céus, favorecendo-a com amor e ajuda indispensáveis para ser feliz. Não me entendo nada disso. Estou confusa com os acontecimentos recentes e não sei como devo comportar-me. Basta que abra as portas interiores do sentimento do amor e deixe-o entrar. Ensejando a bênção do perdão a quem a prejudicou, pensando auxiliá-la conforme os doentios processos terrestres. A palavra suave e meiga de José Petitinga comovia a jovem aturdida. "Que deseja de mim, já que me fez tanto mal? Que mais pretende fazer-me?" Nesse, com menos, Dr. Bezerra olhou para a desencarnada e deu-lhe um leve sinal.
compreendendo o significado daquele instante. A senhora falou embaraçada: perdoe-me, filha, vivi exclusivamente para servir-te. Agora sei quanto mal te fiz encaminhando-te pela senda da ilusão e da vulgaridade. Ignorante das verdades espirituais, procurei oferecer-te o que pensava ser melhor até o momento, quando após a morte encontrei a vida e acompanhei o teu martírio dourado e enganoso. Jamais te faria qualquer mal, eu que tanto te amo. Eras pequenina e frágil, necessitando de apoio e de oportunidade para ganhar o mundo. Fiz-me tua educadora e encaminhei-te na direção do lucro e do poder. Quanto me enganei! Desejo refazer o caminho, recuperar-me do grave engodo. Não me expulses do seu seio. A solicitação foi feita com uma voz indefinível, em que a amargura e a esperança entrelaçavam-se. A jovem foi dominada por um choque e pôs-se de pé, interrogando: como expulsar-te de onde? Do teu ventre. Estou necessitando do retorno dos teus braços e do teu colo quente para repousar um pouco e cuidar de ti nos dias pesados do futuro. Isso não permitirei. Tenho sofrido muito e agora que estou famosa e rica não desejo correr novos riscos. Não sei o que deverei fazer. Estou transtornada com o que está acontecendo de repente em minha vida. Tenho que abortar por muitas razões, especialmente porque ninguém me ajudará no transe. E não desejo perder as minhas formas nesses dias em que posso amealhar mais recursos, porque a juventude é um licor que se sorve muito rapidamente. Tem piedade de tua mãe e aceita-me. Deus meu, exclamou, eu devo estar louca, isto é um pesadelo. O bondoso Petitinga acariciou-lhe a cabeça e explicou: não estás louca, nem diante de um pesadelo, mas enfrentamento da realidade da vida. Aproveita esse momento para a sua demorada felicidade. Tudo se pode explicar e pouco a pouco penetrarás no conhecimento dessas últimas ocorrências na sua existência. Observa quem vem na sua direção. Aproximou-se Felipe. Levemente aureolado por claridade diamantina, sorrindo. Maria José, recordas-te de mim? Perguntou gentilmente. Ela deteve-se, olhando-o, surpreendida, e deu um grito interrogando: Marcel, onde esteve esse tempo todo? Buscando luz, sabedoria para rogar-te perdão. O tempo não nos separa, pelo contrário, une-nos. E aqui estou eu de volta, não mais como um militar leviano que te causou tantos danos, deixando-te o abandono, mas como o amor de tua vida sedenta de carinho e de afeto. Abraçaram-se ambos, muito comovidos. Soluçando, Martina gemia e lamentava-se. Não entendo nada, meu Deus. Que sonho confuso e ao mesmo tempo feliz. Tranquiliza-te, amada do meu coração. Faz quase 2 séculos que te venho buscando e agora te encontrei. Não mais te deixarei. És capaz de perdoar-me a fuga no momento errado? Fui conquistar o infinito para oferecer-te paz neste momento. Sempre te amei, mesmo naqueles tormentos dias de abandono, solidão, doença e morte. É claro que te perdoo. Então perdoa também tua mãezinha, que é o filhinho que deixaste morrer quando fugiste comigo e que agora está de volta. Nada se perde na vida e tudo se regulariza. Não compreendo o que falas. Não te preocupes por enquanto. Perdoa e ouvida o desejo de interromper a gestação, recuperando-te pelo seu abandono, a fim de que também ela se libere da culpa dos teus males. Tudo tem sua razão de ser. Existe no universo uma lei de causa e efeito, e nada ocorre sem a sua vigência. Por ti farei tudo, concordou ofegante. Abraçaram-se novamente e depois algo canhestramente, abraçou a genitora em pranto de dor. Dr. Bezerra aplicou-lhe energias vigorosas e explicou-lhe: terás momentos muito difíceis ante a tua decisão, que tentarão dissuadir-te.
será necessário que te refugies na oração e busque amparo nesta casa aberta ao amor. Estaremos todos aqueles que aqui nos encontramos ao teu lado, sempre que necessitares. Agora dorme e descansa. A um sinal do benfeitor, Filipe reconduziu-a de volta ao lar. Nossa, que história, né? Ontem a gente foi vendo que dá um nó. De repente, diante das nossas escolhas, a vida dá um nó, né? E nada foge aos olhos de Deus. E a espiritualidade está por trás de tudo e está sempre tentando achar uma solução para as bobagens que a gente faz. Tentando colocar a gente no eixo novamente. Olha só como é incrível essa questão das reencarnações. Né? Ninguém está no endereço errado. Ninguém convive com pessoas porque Deus errou o endereço. De forma nenhuma. Todas as pessoas, sejam elas fáceis de lidar ou aquelas mais difíceis, têm um porquê. E a gente tem que saber lidar. Tem casos que, infelizmente, faz tão mal pra gente, traz tanta dor, que a gente acaba ficando, né, atado, não desenvolve em razão daquele sofrimento, daquela dor. Isso não é correto, é o momento da gente partir para outras histórias, né? Mas quando é possível a gente driblar as situações difíceis, quanto mais a gente driblar as situações difíceis, tentar sobressair, né? Tentar perdoar, tentar relevar e manter o bom ânimo e a fé durante a nossa jornada, melhor, porque a gente vai desfazendo alguns laços aí que, querendo ou não, eles vão voltar. Né? Tem aquela historinha da cruz, né? Que a cruz está muito pesada. E aí a pessoa fala, meu Deus, não tô aguentando não. Aí vem um e fala para ele assim, serra a cruz, né? Você vai carregá-la mais leve. Aí a pessoa vai lá e gostou da ideia, serra a cruz, tá? Só que aí quando ela tem que chegar no plano espiritual, é um abismo, né? Da onde ela tá para o plano espiritual, ela tem que atravessar o abismo. E ela vai precisar do quê? Do tamanho da cruz dela para atravessar, para servir de ponte para ela ir para o outro lado. E aí, se a cruz foi cortada, o que vai acontecer? Ela vai ter que voltar lá e pegar o caquinho da cruz, remendar de novo, né? Para ela poder passar por aquele abismo e chegar no plano espiritual mais feliz. Então, essa historinha, ela fica martelando na minha cabeça o tempo todo, porque é verdade. Tem muitas coisas que a gente, não aguento mais, tal, descarta. Não dá certo, tal, descarta. É tanto descarte que a gente faz que pensa só o tanto de lixo que nós vamos ter que voltar e carregar depois. Sendo que a gente podia ir relevando, né, ir levando, terminar a jornada, falar assim, foi difícil, Senhor, mas valeu a pena, né? Aqui, o socorro que é feito a Martina é devido ao anjo, né, o espírito superior, que conseguiu ser superior diante da sua reforma íntima. Era o soldado que ela se apaixonou lá na outra vida. E lá ele também abandonou ela, ele também foi cruel, ele também foi ruim. Ela abandonou a família dela, né, o marido e os filhos morreram em razão da tristeza que ela deixou o lar, foram ficando doentes e morreram. Então ela carrega ali a angústia da família que ela abandonou. Por ter abandonado a família, consequentemente, porque tudo aquilo que você faz acaba recebendo, a pessoa que estava com ela, o soldado, também abandonou ela. E aí ela viveu esse martírio entre a beleza física, né? Esse negócio da vaidade, da promiscuidade. Ela começou a ganhar dinheiro em razão da sua beleza. E aí, quando ela teve o reencarne com a mãe dela, que era o filho abandonado e que morreu no passado por conta da tristeza do abandono dela, essa mãe vem revoltada, que é o filho lá atrás. Vem revoltado e ele acaba também conduzindo ela cada vez mais para o precipício. Né? E ela aceita, que é pior. A gente não pode jogar culpa em ninguém, porque tudo é o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe se é sim ou não. Né? E ela, induzida pela mãe naquela encarnação, acabou de novo caindo nessa coisa da beleza, da promiscuidade, né? Do sexo exagerado, de ganhar lucro em cima do sexo, né? Desvirtuando outras famílias, outras pessoas. E aí acaba que a mãe dela desencarna, ela tem esse problema da obsessão do ex-marido, né, da primeira encarnação que foi abandonado,
que fica ali obsediando ela, tentando causar o mal nela o tempo todo. Mas tem o soldado que, mesmo quando abandonou ela na outra encarnação, ele veio e acabou sendo inclusive assistente do Leon Diniz. Ou seja, não é pouca porcaria, né, gente? Ele estudou muito. Por isso ele se tornou um espírito elevado. Não é que ele fez a maldade e já se tornou um espírito elevado. Não, ele teve que estudar muito. Para ser um auxiliar do Leon Diniz, pensa o tanto que esse cara não estudou. Então ele elevando o espírito dele, ele foi procurar essa mulher. Ele falou, não, um dia eu fiz o mal a uma pessoa e eu tenho que ir atrás dela para tentar fazer o bem. Aí, como espírito mais superior, agora mais consciente, ele encontrou a Martina nessa encarnação. E aí ele está como Felipe, né? O nome dele agora é Felipe. E ele leva ela para o centro através de intuições, ele conseguiu levar ela passava várias vezes no centro e nunca quis entrar. O que fez ela entrar? A intuição do espírito superior. Ela aderiu àquela intuição, entrou no centro e foi buscar ajuda. Ela tem os altos e baixos, né? Aquele mesmo ímpeto que ela tem de querer ajuda, de querer uma transformação, ela também tem aquelas falhas, aqueles erros do passado, que ainda estão latentes dentro dela, desde o vício do corpo, da vaidade, como também alguns rancores, ressentimentos com pessoas tipo a mãe dela. E ela agora grávida de um cafetão, que é pelo que a gente consegue entender aqui, o cara não quer assumir essa gravidez já é a mãe dela reencarnando novamente, que é o filho da outra vida que ela abandonou. Aí a mãe deu o troco, colocando ela em estado de abandono, né? E agora vem a mãe para poder ressarcir essa dívida, né? Para os dois entrarem num comum acordo, sem abandono. E ela tá doida para abandonar a mãe mais uma vez, né? Que seria o filho da outra encarnação. Olha que complicado que é. É bom a gente ficar frisando quem é quem para a gente poder entender o contexto. Então, essa mãe agora que está dentro do ventre dela, em forma de filho, ela está repelindo. Mas é as energias que uma e a outra têm que dá essa repulsa. Ela sente que a mãe oferece um certo risco para ela. Ela sente dentro dessa energia da mãe, mesmo que ela esteja arrependida, querendo a paz, querendo o perdão, a mãe ainda tem também lá os seus defeitos. Ela não está totalmente perfeita, querendo fazer as pazes e está tudo certo. Vai haver atrito entre elas devido às outras encarnações de atrito. Vai ter aqueles flash na cabeça, né, inconsciente na hora da encarnação, de algumas coisas que geram um certo ódio uma pela outra, desequilíbrio, raiva, mágoa. Esses flashes dão durante uma encarnação. Podem observar que tem famílias aí que o filho, a filha, se dá super bem com a mãe, em alguns momentos dá aquela revolta no filho e na filha, aí você fala assim, isso aí é próprio da adolescência, né, da idade. Tem a ver com a história de adolescência, mas tem muito mais a ver com a história do espírito, que está querendo se rebelar ali com algumas situações mal resolvidas do passado. E que o pai e a mãe tem que colocar ordem ali para não deixar a coisa descambar. Aí, para isso, o pai e a mãe tem que ter moral, porque senão descamba. Né? O filho vai ver que pai e mãe não tem moral nenhuma, aí descamba de vez. Eu estava vendo ontem uma reportagem onde uma criança faz aula de recuperação na casa de uma professora aposentada. Ela já tem mais de 60 anos, a mulher. E aí a criança fazendo exercício de qualquer jeito, tal, ela falou não, ela estava ali para poder forçar a criança a fazer exercício direito, porque a criança já não está indo bem na escola. Então ela, como professora de reforço, ela vai exigir o máximo da criança para que chegar na escola a criança venha render, né? Ela exigindo da criança ali que estude direito, que se empenhe direito, tal. A criança do nada virou 7 anos de idade a criança. A criança do nada se revoltou ali porque ela estava pegando no pé e meteu a mão na cara da professora. Aí a professora chamou a mãe e tal, a mãe só pegou a criança, não falou com ela nada e levou embora. Depois a mãe mandou de novo pro reforço, ela ainda imaginou, a mãe nem vai mais mandar pro reforço, né? Porque nem conversar comigo ela conversou. Aí mandou de volta pro reforço e o moleque fazendo graça de novo com a mulher. Aí a mulher falou, não, eu preciso falar com a tua mãe, desse jeito não dá. Aí foi chamar, né, a mãe. Quando ela foi perguntar para a mãe, né, você não tomou nenhuma providência, ele bateu na minha cara, né? A mãe virou para ela e falou assim, o que você quer que eu faça? Que eu espanque meu filho? Aí errado é você. Aí juntou a mãe, o pai do garoto e a tia, que ela levou junto. Os três bateram na professora de jogar a professora no chão. Então, assim, a gente vê que as famílias hoje, é aquela história, o pai e a mãe não têm o controle pelo pimpolho, né? Deixa fazer tudo o que quer, dá moral para ele até não querer mais, e isso não é ressarcir dívida do passado. Isso é reforçar o ego daquela criança que precisa ser contido.
E quem é que vai conter isso? A escola? Os professores? A sociedade? Não, são os pais. Então, muitas das vezes, a gente, até como espírita mesmo, muito sem vergonha, a gente fala assim, isso daí eu tô pagando meus pecados. Não vejo a hora disso passar. Mas não age. Não toma iniciativa nenhuma, porque acha que tem que pagar pecado. Né? Acha que é o karma que ele tem. Não tem nada disso. A função de pai e mãe é única. É doutrinar, é orientar, é explicar a vida real para os filhos. É dar limite. Independente do que aconteça lá atrás. A gente está vendo aqui um caso claro do quê? De perdão. Precisa haver o perdão entre essas duas. Agora, o perdão aqui vai ser o quê? Quando minha mãe reencarnar, porque eu já prejudiquei muito ela quando ela foi minha filha, então agora eu deixo ela fazer o que bem entender? Aí eu tô ressarcindo a minha dívida? É claro que não. Ela vai ter que fazer o papel de mãe, mas para isso ela vai ter que ter moral. Se ela continuar na prostituição, ela não tem moral com essa criança. Né? Então aqui eles tentam colocar para ela essa questão do perdão, né, de deixar de lado os ressentimentos, porque os ressentimentos já estão vindo de outras e outras vidas. Isso aí tá virando uma bola de neve. Tem que conter, tem que acabar com isso, tem que voltar a ter um equilíbrio para que todos ali possam ser felizes. Deus não fez ninguém para ser infeliz. Deus fez todo mundo para ser feliz. Quem embola o meio de campo somos nós. Em algum momento do texto aqui, o que eu acho ruim nos textos é quando começa a mudar de assunto, né? Teve alguns momentos aqui no texto que ele falou assim, que antes do caso da Martina ser trabalhado, né, que foi feito um desdobramento durante o sono, eles estavam lá acompanhando outros trabalhos na casa e vendo que tem alguns médiuns que ficam debatendo com espíritos durante a manifestação mediúnica. E ele dá aquela orientação, não adianta ficar debatendo. Você vê que o espírito está muito arrogante, você vê que o espírito está muito orgulhoso, ele é o dono da razão, ele quer gritar, ele quer esbravejar, ele vem com aquela energia pesada em cima do médium. O médium deve liberar e deixar a espiritualidade trabalhar com aquele espírito. Só o fato desse choque anímico que dá do fluido desse espírito se aproximar com o fluido do médium já dá uma contida nele. Aí isso ajuda para que a espiritualidade venha conversar com ele. Nem sempre vai ser o médium que vai conversar com o espírito na manifestação mediúnica. Então agora eu consigo entender assim, algumas reuniões que nós tivemos há anos atrás, o coordenador, né, ele falava assim, olha gente, se o espírito não quiser da comunicação, não precisa forçar. Não é porque às vezes fala meu irmão, ele não falava. Pode falar alguma coisa, o que você está sentindo, o que você quer falar. E ele ali, todo endurecido, ele não queria falar. Então não é para ficar forçando. Naquele momento do choque anímico ali entre dois fluidos, o do médium e o do espírito, ele já está sendo mais centrado para que a espiritualidade possa interferir e conversar com ele. Não é uma questão do médium e o espírito. Quando ele é muito grotesco, quando ele é muito ignorante, não adianta o médium. Por quê? Porque nós somos mais falíveis do que a espiritualidade superior. Isso é óbvio. Então a espiritualidade superior tem moral para conversar com ele. Agora, se a gente é estourado e pega um espírito estourado para conversar, a gente vai começar a debater. Não, meu irmão, mas você está errado, não sei o que, tal. E se você começar a impor as suas ideias em cima do espírito, você perde a moral com ele. Porque ele vai falar para você assim, tá vendo? Você é tão cabeça dura quanto eu. Que moral que você tem para falar comigo? E aí você perde aquele momento que você poderia realmente estar ajudando. E nós temos essa mania no nosso dia a dia de querer convencer as pessoas dos nossos argumentos. Então o médium tem que ser muito vigilante para chegar na hora da reunião mediúnica ele não querer ser convincente, mas ele fazer o espírito pensar. O espírito tem que refletir, o espírito tem que buscar ali a sua melhora. E não a gente doutrinar ao ponto de exigir, de colocar ele na parede e falar, olha, agora é a sua hora e você tem que fazer, que se você não fizer, você não vai ter outra chance. Porque outra chance ele vai ter mesmo. Então, para Deus não tem pressa. A gente é que é meio ansioso, né, e quer ver tudo resolvido, mas para Deus nada, não tem essa necessidade da pressa. Então é isso. Nesse capítulo aqui ele coloca esses trabalhos, né, que ele segue aqui com o conselho de que os médiuns não devem debater num trabalho mediúnico, e o socorro com a Martina,
através de todo esse embolado aí da história dela, né, de reencarnações que foram mal sucedidas, que dessa vez ela deu oportunidade para a mãe reencarnar, porque ela não quer dar, para que elas façam as pazes e esses elos de discórdia, de ressentimento, eles vão se quebrando, né? A intenção da espiritualidade é manter ajuda a essa moça de forma que ela busque socorro verdadeiro e sua transformação íntima. Ela se ela transformar intimamente o espírito, pelo que eu entendi da história aqui, todos os outros que foram prejudicados também vão se transformar. Aquele que está seguindo ela, que é o ex-marido, né, lá na primeira encarnação, ele vendo que ela não é mais promíscua, tudo, ele vai se afastar, porque ele está ganhando a energia dela, né? Ele está vampirizando à medida que ela é promíscua. Então ela não vai ter mais como vampirizar, se ela se reformar intimamente. A mãe, que foi o filho abandonado, se fizer as pazes, acaba aquela briga do filho, né, que estava se sentindo traído pela mãe, que morreu de tristeza pelo abandono da mãe, que depois abandonou a mãe quando foi mãe dela, né? Acaba esse círculo vicioso de ódio, de ressentimento entre esses dois. O outro filho até agora não apareceu na história, né? O que também desencarnou na primeira encarnação dela. E agora o namorado, o soldado, aparece dizendo que ele estudou e que ele se transformou intimamente. Então, essa história, para ter um fechamento, né, mais equilibrado, tá dependendo muito da Martina. Então, vamos torcer por ela aqui, né?